O hibisco é uma planta ornamental muito popular no território brasileiro. Sem muita dificuldade, é possível encontrá-lo como arbustos ou árvores, decorando jardins, calçadas e muros. Além de bela, sua flor é extremamente útil para uma vida saudável e equilibrada. Além do mais, uma curiosidade interessante sobre o hibisco diz respeito à sua ampla variedade. O nome hibisco, na verdade, é a nomenclatura do gênero, o qual engloba cerca de 300 espécies. Independente da espécie que você escolher, saiba que essa planta possui cuidados e procedimentos muito simples para sua manutenção. O hibisco é uma planta de clima entre os trópicos e ciclo de vida perene, ou seja, não perde suas folhas entre estações. O seu porte varia bastante entre as espécies, podendo ter estrutura arbórea ou arbustiva. Tem origem asiática e popularizou-se ao redor do mundo graças à sua adaptabilidade e resistência. O hibisco é uma excelente pedida se você quer ter a formosura de flores tropicais, mas dispõe de pouco espaço. Ele adapta-se com facilidade seja em vasos, seja em canteiros, requerendo apenas algumas necessidades específicas. Como plantar flor hibisco em vaso? O hibisco é uma planta muito flexível e o seu plantio em vasos é uma ótima opção para quem não possui canteiro. Primeiramente, certifique-se de que o recipiente possui os orifícios de drenagem bem espaçados, a fim de garantir o escoamento apropriado. Depois, escolha o melhor ambiente para posicionar o seu vaso. Como os hibiscos carecem de bastante luminosidade direta, as janelas voltadas para o sul são as ideais. Por fim, caso as temperaturas fiquem muito rigorosas, recorra à climatização, ora para aquecer, ora para refrescar o local. Atente-se ao momento de trocar o vaso, tendo em mente fatores como o crescimento da planta e a época do ano. Como plantar flor hibisco em solo? Se você optar por plantar seu hibisco no solo, leve em consideração o clima da sua cidade. Não é possível climatizá-lo ao ar livre. Para garantir a drenagem adequada, o solo deve ser composto por argila e areia. A primeira mantém os nutrientes armazenados e a segunda promove o escoamento. Além disso, é essencial a presença de matéria orgânica. Escolha um espaço com incidência solar o dia inteiro, afinal, isso é essencial para o desenvolvimento do hibisco. Como fazer o hibisco florescer? A floração do hibisco ocorre predominantemente durante a primavera e o verão, quando as temperaturas são mais favoráveis. Entretanto, dependendo da localização e dos métodos empregados, ela pode ocorrer durante o ano inteiro. Antes de tudo, garanta que ele esteja recebendo os cuidados essenciais, desde a irrigação até as podas. Quanto mais saudável ele estiver, mais regulada será a sua floração e, também, mais exuberante. O hibisco é uma planta ornamental rústica, ou seja, demanda atribuições simples de serem atendidas e prosperam nas mais variadas condições. Veja a seguir o essencial que você precisa saber para cultivar o seu hibisco e contemplar a imponência das florações. Solo para o hibisco. Dentro de vasos, o melhor solo para o hibisco é a mistura fertilizada para plantas, encontrada em lojas de jardinagem. Para 2 partes desse solo, adicione 2 de turfa e 1 de vermiculita ou perlita. Em canteiros, o terreno deve ser equilibrado com areia e argila. Se o solo for muito argiloso, acrescente areia à sua composição. Se for arenoso demais, cubra a superfície com uma camada de material orgânico. Em relação ao pH, o hibisco prefere a terra neutra ou pouco ácida. O pH pode ser medido por meio de kits apropriados. Os níveis de acidez são diminuídos com compostos de enxofre e aumentados com uma película de cal. Adubo e substrato para o hibisco. A melhor época para adubar o hibisco é no início da primavera, antecedendo o pico de crescimento. Os fertilizantes ideais são aqueles que possuem maior concentração de potássio. O potássio é responsável pelo transporte de nutrientes para as flores e frutos. Propagação. Para realizar a estaquia, escolha um galho com novos crescimentos ou que ainda não amadureceu. Corte cerca de 15 cm de comprimento. Molhe a ponta com hormônio de enraizamento e plante-a em solo úmido. As sementes de hibisco são obtidas a partir dos frutos que aparecem após a floração. Primeiramente, lixe-as para que absorvam mais nutrientes e fiquem mais hidratadas. Mergulhe-as em água durante a noite e plante-as num furo de 0,5 cm no dia seguinte. Doenças e pestes comuns do hibisco. Alguns insetos sugadores, como pulgões, moscas brancas e cochonilhas são os principais parasitas que afetam os hibiscos. Chá de hibisco.
O chá de hibisco é a principal referência culinária a essa planta. Ele não é feito com qualquer espécie, apenas o hibiscus sabdarifa é utilizado. Além do mais, o chá é feito apenas com as pétalas da flor, descartando as demais partes. Para prepará-lo, basta submergir as pétalas em água fervente. O sabor é semelhante ao cranberry e a coloração é rosa escura. Pode ser servido quente, frio ou acompanhado de outras bebidas, além de oferecer vários benefícios para a saúde.